Olá para todos. Hoje vamos estudar o início da quarta parte do Livro dos Espíritos. Vou colocar aqui para a gente acompanhar. Então, como eu estava dizendo, a gente vai estudar a quarta parte do Livro dos Espíritos, iniciando, o primeiro capítulo. A quarta parte se refere a desesperanças e consolações. O capítulo 1 das penas e gozos terrestres, e hoje vamos ver, então, as questões 920 a 923, que fala da felicidade e infelicidade relativas. Bom, se a gente perguntar o que é felicidade, cada um de nós vai ter uma visão diferente, uma expressão do que é felicidade. Algumas pessoas veem a felicidade como bens, né? Estar feliz é ter uma casa, é ter um carro, isso traz felicidade. A estabilidade financeira, o emprego, enfim, ligada a bens. Ter roupas, sapatos, vestimentas, comida, enfim, ligada a bens. Viagens também, né? Viajar, conhecer lugares. Às vezes também a felicidade pode estar ligada a pessoas. Ser feliz é estar com aquela pessoa. Não é só uma questão do relacionamento amoroso de casal, mas aquele filho, aquele neto, aquele tio, aquele pai. Se liga que a felicidade está atrelada àquela pessoa estar perto de mim. Ou situações. É, eu ter, quando eu me casar, vou ser feliz. Quando eu for mãe, ou for pai, eu vou ser feliz. Então, são situações, ou eu ter um emprego, ou eu ter um cargo, situações que vão me levar à felicidade. Então, geralmente, a felicidade aqui na Terra, a felicidade como a maioria das pessoas veem, o ser feliz, está ligado a isso, ou a bens, ou a pessoas, ou a situações. Quando Kardec coloca felicidade e infelicidade relativas, quando Kardec coloca esse termo relativo, ele já dá para a gente uma noção de que felicidade e infelicidade absoluta a gente não vai encontrar, pelo menos não nesse plano. Se a gente vê a hierarquia dos mundos, como os espíritos nos colocam, e a gente está no segundo patamar da hierarquia da evolução dos mundos, que é o mundo, né, de provas e expiações, vindo de um mundo primitivo, caminhando para um mundo de regeneração, a gente percebe que esse mundo não é um mundo feliz. E se a gente está encarnado nesse mundo, a gente não vai encontrar a felicidade absoluta aqui. Então, o que que é esse ser relativo? É O relativo se refere a algo que tem relação a outra coisa ou outra pessoa. Então, a felicidade aqui ela está atrelada a uma relação com alguma coisa ou alguma pessoa. É aquilo que até a gente viu antes no slide anterior, exatamente isso, né? Ligado a bens, a pessoa, a situações. O relativo também, ele quer dizer que depende de um contexto específico, como também nós vimos, né? Quer dizer, então depende de eu estar naquela situação, depende de eu estar
bem de saúde, depende de eu estar empregado, depende de eu estar com bom salário, ou estar aposentado, ou ter uma gratificação, no emprego. O relativo está nessa condição de dependência de um contexto e de um ponto de vista particular. Isso é uma coisa relativa. Então, a gente vê que quando Kardec coloca, e é interessante isso, esse título, já colocando o relativo, que é a felicidade e infelicidade relativas, que nesse mundo a gente não vai encontrar essa felicidade absoluta e que nesse mundo nós nos encontramos ainda numa felicidade que depende do nosso ponto de vista, depende de um contexto, depende de uma nossa relação com alguma coisa ou pessoas. Então, tendo essa introdução, nós vamos então agora sim às perguntas, iniciar as perguntas. A primeira pergunta desse capítulo se inicia, né, com a pergunta 920, onde Kardec pergunta o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E olha que os espíritos são categóricos de dizer não, não. Felicidade completa, felicidade absoluta, não é possível. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação no planeta que a gente está. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Vejam nessa figura que eu coloco a chuva caindo, e a chuva está caindo para todo canto, está caindo para todo mundo. Você pode simplesmente viver feliz na chuva, né? Tá ali contentando, se banhando na chuva. Você pode amenizar a situação com um guarda-chuva. Então, aonde você vai aparar por esse guarda-chuva, você não recebe aquele jato em cima, você ameniza, suaviza a situação. É isso que os espíritos estão querendo dizer. Felicidade completa a gente não vai ter. Agora, a gente pode o quê? Suavizar os males que a gente encontra nesse caminhar e ser tão feliz quanto é possível nesse planeta já aqui e agora. Como tomar banho de chuva e ser feliz. No livro Filosofia Espírita, Miramês nos traz na lição 2, sob o título Felicidade Terrestre, as seguintes reflexões. Nos lembra que a gente justamente está no planeta Terra, que é um planeta de expiação e provas, e que, por isso, a felicidade nesse planeta, nessa Terra, ainda não existe, do modo que se pensa ser ela. Porque a experiência, na verdade, que a gente tem de felicidade é uma experiência muito relativa, e é uma experiência que não é a real, justamente porque aqui é impossível a gente experimentar a felicidade tal qual ela é. É como a gente querer saber qual é o gosto de uma fruta que a gente nunca comeu. Ah, cupuaçu. Você gosta de cupuaçu? Não, eu nunca comi. Qual é o gosto do cupuaçu, se eu não comer? Então, é mais ou menos isso. No planeta Terra, a gente não tem a dimensão da felicidade tal qual ela é, porque este mundo não é um mundo feliz. Miramês ainda diz que toda felicidade ele nasce dentro da alma, fonte inesgotável de vida. Olha que interessante isso. Ele diz que o Cristo te dará meios de o espírito se educar. Porque, olha, a alma quer dizer o espírito em si, né, ele é criado por Deus como uma fonte inesgotável de vida. A gente não, o espírito não morre jamais, ele é imortal. Então,
Miramês aqui nos lembra disso, que a felicidade ela vai nascer dentro dessa alma, quer dizer, a alma é o espírito encarnado aqui. Por quê? Porque é o espírito que é a fonte inesgotável de vida. Então a gente precisa sempre buscar o quê? O mundo espiritual. A gente precisa sempre se desligar cada vez mais do mundo material para encontrar a verdadeira felicidade que só vai estar completa no mundo espiritual. E diz, nos lembra, né, que o Cristo, ele sempre vai nos dar meios para nos educar, para educar o nosso espírito lá nesse planeta. Então, tudo aquilo que a gente passa de doença, de dificuldades, de situações, é o que? Para o nosso crescimento espiritual e já se aproveitar daquela situação para experimentar a felicidade que vai além de alegria e contentamento e gozo, que muitas vezes a gente confunde felicidade com alegria, com momentos alegres. Na pergunta 921, Kardec diz o seguinte: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então, ele afirma isso, né? A gente tem essa concepção de que aqui na Terra ó, vai ser feliz quando toda a humanidade se transformar. Mas aí ele pergunta, mas enquanto que isso não acontece, né? Isso não se verifica, poderá o homem conseguir alguma felicidade relativa já agora, experimentar alguma coisa já nesse mundo? E ele diz o seguinte, a resposta, olha só, o homem é quase sempre o obreiro da própria infelicidade. Interessante, Kardec pergunta se a gente pode ter alguma felicidade nesse mundo, e eles já dizem o contrário, que a gente sempre é obreiro da infelicidade, quer dizer, a gente não é feliz porque a gente não quer, porque a gente não procura a felicidade, ou seja, a gente acaba criando. Somos obreiros da nossa própria infelicidade. Deus não cria ninguém para ser infeliz, Deus não cria ninguém para o mal. Somos nós que nos desviamos do caminho. E aí ele diz, praticando a lei de Deus que é soberana, né, que é tudo de bom, há muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, é vivendo as leis de Deus. E qual é a lei de Deus? É a lei do amor, a lei da caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a mim mesma, amar o meu irmão, isso tudo é expressão do amor de Deus. É assim que eu crio, vamos dizer, é assim que eu cultivo, é assim que eu vou me reeducando para a felicidade e não construindo a infelicidade. É, Richard Simonetti, no livro Uma Razão para Viver, eu trago aqui essa reflexão dele, nesse livro, né? Ele diz que a felicidade não é uma estação, mas sim uma forma de viajar. Interessante, né? Eu achei interessante essa colocação de Richard Simonetti nesse livro, que Richard Simonetti é um grande divulgador da doutrina espírita, palestrante, escritor, e aí tem aí, né, o trem, então não é a estação em si, a gente parece que a felicidade é como se você chegasse a um ponto, né, eu sou feliz, não. Mas ele diz que é o quê? É a forma de viajar. Quer dizer, é a forma com que eu conduzo a minha vida é que eu vou encontrando a felicidade, não um ponto final. Miramês nos lembra, no livro Filosofia Espírita, lição 3, falando sobre o destino da alma, isso que Jesus diz lá em Marcos, capítulo 3, versículo 24.
Ele diz que se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não pode permanecer de pé. E é verdade, não é? O que que Jesus quer dizer? Enquanto nós, seres humanos, estivermos uns contra os outros, ou seja, não vivendo esse amor pleno de fraternidade, de solidariedade, de querer o bem da natureza e da humanidade em si, eu vou estar contra, caminhando contra. Então, o reino dividido, isso que ele diz, um reino que está dividido, como é que ele pode? É como aquela família. Como pode? Onde o pai não ama o filho não ama o pai, a mãe não gosta da sogra, a prima não quer bem ao irmão. Como você pode ter uma família feliz desse jeito? E aí Miramês diz assim, é o que se passa no nosso planeta. Os próprios homens têm sentimentos bons e maus. Eles se misturam, se dividem. Assim, não pode subsistir a verdadeira felicidade, porque ainda prevalece muitas vezes em nós esses sentimentos maus, esses sentimentos inferiores, esses sentimentos de inveja, de egoísmo. E aí a gente acaba sendo obreiro da nossa infelicidade e da infelicidade de outros, é lógico, né? E ele continua dizendo, no entanto, com o tempo, na força do Cristo, o mal vai ficando escasso e o bem, na forma do amor, vai dominando os corações. É desta forma que vai chegando ao coração do homem a felicidade. Quer dizer, a felicidade é uma construção. Ela não é, como o Richard Simonetti coloca, uma estação. Ele é um caminhar, é um viajar. É a maneira como você caminha, é a maneira como você vive a sua vida no dia a dia. Aqui, como o Miramês diz, né, na força do Cristo, esse mal vai ficando mais escasso. Eu vou percebendo os meus maus sentimentos, as minhas más tendências e vou me modificando. É preciso, mais uma vez, o que a gente diz, o autoconhecimento, para que a gente possa caminhar para o bem, para a caridade verdadeira. Kardec faz um comentário, gosta, né, de fazer esses comentários, dando assim não é uma finalização, uma interpretação, né, um sumário, assim, do que foi dito até agora. Ele diz o seguinte: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Então, ele coloca aí como uma viagem, né, que você está fazendo, e se você está compenetrado aonde você quer chegar, aquela estação, como disse Simonetti, né, que não é o fim da felicidade, ele vai ser como uma parada. Poxa, parei aqui numa hospedaria péssima, mas não é esse o local que eu quero chegar. O meu destino é outro. Então, eu vou superar isso aqui, porque não é esse o meu destino. E aí ele continua dizendo: facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então é verdade, né? Quando a gente viaja, se a gente não se preparar, se a gente não preparar, se for viajar de carro, preparar o carro, ver os pneus, colocar a gasolina, ver o óleo. Se não tiver isso tudo, você vai ter problema, pode ter problema na viagem com o carro, não é? Então é preciso ter o cuidado com os preparativos. Da mesma maneira, na nossa vida, a gente tem que ter esses cuidados, cuidados com as nossas más tendências. Se eu tenho uma tendência a beber, vamos dizer, é melhor não ter a bebida em casa.
Se eu tenho uma tendência a comer muito doce e eu não posso, é melhor não tê-lo em casa. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a fazer para que a gente não caia nas nossas más tendências. E Kardec continua: já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos. Ou seja, nós somos punidos por aquilo que nós mesmos fazemos. Eu fico diabética porque eu procurei isso, porque eu comi doce demais, porque eu não fiz uma dieta saudável. Fico hipertensa pela minha ansiedade, pelo meu nervosismo, pela minha falta de equilíbrio, por eu me envolver demais nos problemas, por eu me exceder nas minhas tendências a querer que tudo saia do jeito que eu quero, ou porque eu como salgado demais, me empanturro demais. Então, nós somos punidos pelas nossas próprias infrações. Não é Deus que nos dá as coisas, não é a gente que procura, a gente que comete essas más tendências, pelas infrações das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Então, somos nós que nos excedemos e acabamos nesse mar de lama, nesse mar de alagamento, porque a gente modifica todo o clima, que a gente modifica o planeta, a gente modifica a nossa vida para o pior pelas nossas más tendências. E Kardec continua dizendo: se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Então, eu tenho aquele objetivo, eu tenho aquele caminho, só que conforme eu vou caminhando, aí chega numa hora, aí eu caio, aí eu começo a comer ruim, eu entro nas fofocas, eu começo a ter inveja do outro, né? E aí eu acabo largando aquela, aquela boa atitude que eu poderia ter, aquela boa conduta, por conta de cair nas minhas más tendências, desviando-nos deste né, do caminho reto, e enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. Então, é preciso muito cuidado com isso. Dentro da própria religião que a gente tiver, aqui no caso da casa espírita, eu posso me desviar, eu posso entrar para querer fazer um bom trabalho dentro da casa espírita e, de repente, eu encontro vários problemas, eu encontro vários empecilhos, dificuldades, e aí, ao invés de enfrentar isso, eu caio fora. Eu saio fora, falando mal de todo mundo, e não levo à frente. Nós sempre vamos encontrar. Isso desde de tempo até que eu era católica, quantas vezes, né, naquele tempo antigo, então era um escândalo, o padre deixou de ser padre para casar. Nossa, aí era uma coisa, ninguém queria mais ir na igreja. Eu falei, mas você vai na igreja por causa do padre? Ou você vai na igreja por causa de Deus? Porque aquele é o meio para você chegar a Deus, né, aonde você quer chegar na sua vida. Não é a mesma coisa. Eu não estou em determinada religião, em determinada casa, ou fazendo determinado trabalho pelas pessoas em si, pelos dirigentes. Eu estou fazendo aquilo porque Deus me concedeu. A gente percebe, né? Eu vejo na minha experiência, e vocês devem ter também na de vocês, quando a gente se dispõe simplesmente a participar, a coisa vai surgindo. Eu não escolhi nenhuma das coisas que eu estou fazendo hoje dentro da Casa Espírita, a que eu estou vinculada. Eu não escolhi ser tesoureira, eu não escolhi editar vídeo, eu não escolhi fazer estudo, e a coisa foi acontecendo. Então, eu fui respondendo conforme as minhas condições de fazê-lo. Não programei nada disso.
Às vezes a gente quer a coisa muito programada, a gente tem a coisa muito na nossa cabeça, tem que ser assim, do jeito que eu acho que tem que ser. E aí a gente acaba se perdendo. Quando a gente se dispõe simplesmente a participar, chega lá, senta e escuta, a coisa vai acontecer conforme aquilo que for bom para você, conforme aquilo que Deus quiser de você. Mais ou menos isso, né? Então, vamos para a próxima pergunta, 922. Kardec pergunta assim. Primeiro, ele faz uma afirmativa. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha a resposta dos espíritos. Kardec quer saber. A felicidade aqui é relativa. Muitas vezes o que é felicidade para um pode ser a desgraça do outro, né? Será que tem alguma coisa que pode se fazer todo mundo feliz ao mesmo tempo? Olha a resposta. Eles dão em dois patamares. Em nível material, eles dizem, em relação à vida material, é a posse do necessário. Gente, olha que os espíritos nos alertam. Para você ser feliz, basta você ter comida, um teto para dormir, você matar sua fome e sua sede. É onde você repousar. É ter o necessário. Então, a gente, cara, é uma burdoada, né? Muitas vezes a gente quer ser feliz porque a gente quer além do necessário. A gente já tem tudo que é necessário e a gente não enxerga. A gente tem dons, a gente tem uma beleza interna, a gente tem capacidades intelectuais, sentimentos bons, e a gente fica querendo mais. A gente tem tanta coisa para caminhar, para fazer o bem, e a gente fica querendo mais. Então, eles dizem, em termos de vida material, é o posse necessário. Todos nós seríamos felizes, sem exceção, se a gente se contentasse em ter o necessário, materialmente falando. E em termos moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila. Deitar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu fiz o que eu devia ter feito, eu não fui além do que eu devia, eu não magoei, eu não feri, eu não matei, que não é só no sentido material, não. É com palavras, com pensamentos. É aquela reflexão que Santo Agostinho nos fez no final do último capítulo. Santo Agostinho, lá na questão 919, coloca sobre você todo dia fazer essa avaliação, ter essa consciência tranquila. E se você vê que alguma coisa não foi, você se dispõe a reparar isso. E ter a fé, mais uma vez, no futuro, de que não é aqui que encontraremos a verdadeira felicidade. Nesse mundo de expiação e prova, eu não vou encontrar. Então, é a fé, como aquilo que Kardec falava, é a viagem, que eu sei que não é nessa estação que eu parei, mas eu sei que o meu destino é outro. Então, se eu tenho a visão de onde eu quero chegar e que o mundo espiritual é o mundo feliz, e é o mundo aonde eu pertenço e aonde eu quero chegar,
essa fé no futuro é o que vai me dar a felicidade. E eles continuam dizendo, não, desculpa, aqui é Miramês que nos lembra a frase de Jesus que diz: Jesus chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Lá em Marcos 3:23. Se o homem está cheio de trevas, como ele pode expulsar as trevas do mundo? Diz Miramês. Primeiramente, é preciso limpar o interior para que o exterior se limpe sob as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. É a questão da consciência tranquila, né? Que a gente falava na questão anterior. Que eles dizem, no material é ter o que eu preciso, o necessário, e no moral eu ter a consciência tranquila e a visão do futuro. Então, se eu tenho ainda coisas a limpar, eu não tenho essa consciência tranquila, eu preciso trabalhar isso. Se falamos de paz, mas não a temos, se falamos de caridade e não a praticamos, se falamos de amor e não vivemos o amor, como pode aparecer entre os homens a paz universal, a tranquilidade e a consciência? Muitas vezes a gente tem na ponta da língua palavras maravilhosas. Recebemos todos os dias pelo WhatsApp um monte de mensagens de bom dia, de boa noite, de boa tarde, mensagens maravilhosas e graças a Deus, e é para mandar mesmo. Mas será que praticamos tudo aquilo que mandamos? Olha o que Maria Reis coloca aqui, que é uma reflexão muito séria. Se falamos de paz, mas não a temos, se falamos de caridade e não praticamos a caridade, se falamos de amor e não vivemos o amor, o que que adianta eu ficar mandando mensagem para todo mundo se meu coração está cheio de ódio? Muitas vezes, eu prefiro ser muito sincero. Se eu não consigo ter uma afinidade naquela situação com aquela pessoa, eu prefiro nem me manifestar. É melhor ficar calada e esperar, porque eu sei que não é um sentimento saudável, mas eu também não consigo ter outro sentimento. Então é melhor ficar calada e trabalhar isso em mim do que eu ficar falando coisas que não são reais, né? Do que eu ficar dizendo eu te amo, mas na verdade eu te odeio. Eu acho que isso é muito pior. Isso é hipocrisia. Então é algo que a gente tem que refletir seriamente. Pergunta 923, terminando, né, o nosso estudo, Kardec aqui pergunta: o que para um é supérfluo não representará para o outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Então, né, o rico precisa de coisas que às vezes o pobre não precisa, coisas que são necessárias para o pobre, para o rico é supérfluo. Mais ou menos isso, né? E olha o que eles dizem. Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, aqui o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Então, é verdade. É interessante isso, né? Muitas vezes, R$ 1.000 que para o pobre é muito necessário, para o rico é supérfluo. Para que que é? Ele pega e gasta R$ 1.000 e dá milhões num vestido, numa bolsa. E aquilo alimentaria, às vezes, uma comunidade inteira. Então, é verdade, isso acontece, diz os espíritos. Sim, isso acontece sim. Mas está de acordo o quê? Com as nossas ideias materiais. Por que que muitas vezes aquilo que é supérfluo para um é necessário para o outro? É o preconceito, a ambição e ridículas extravagâncias. Então, isso a gente tem que pensar muito sério, né? Quantos desperdícios, às vezes, a gente tem na nossa vida, quantas coisas a gente desperdiça que pode estar faltando ao outro.
Entra aqui a questão das doações, né? Que a gente pode fazer, e que sejam doações não daquilo que está sobrando, mas que seja uma divisão, uma ajuda na base de dividir aquilo que eu tenho com o outro, não simplesmente dar o que está sobrando. E eles continuam puxando as nossas orelhas, fazendo-nos refletir, dizendo assim: não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Isso pode se dar até às vezes com situações de posição, né? Eu tenho uma posição muito evidente, né? Poder, e de repente, por uma doença, uma situação ou outra, aquilo cai. Então, é preciso refletir, meus irmãos, nessa, nessa coisa que às vezes a gente acha que aquilo é tão necessário para que a gente seja feliz. E principalmente falando aqui, dinheiro e poder é um negócio, né? Que todo mundo briga. A gente vê que desde o início, os primórdios das guerras entre os homens, é sempre a disputa de terra, a disputa de poder, a disputa de dinheiro. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima? Pergunta os espíritos para nós. Quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo ou repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Então, olhar para cima, pedância, por egoísmo, não. Só se for para elevar a minha alma. Eu preciso olhar para baixo e ver aqueles que estão em condições inferiores à minha e que eu posso ajudar, e não tornar cada vez mais infeliz o outro em prol daquilo que eu acho que é necessário. A gente vê guerras aí de países, inclusive, né, que se acham melhores que os outros, então, de repente, eu vou limpar tudo, tirar tudo, expulsar imigrantes e tirar, né, o meu país de determinadas situações porque deu muito dinheiro, deu mais que os outros, mas se eu posso, por que que eu não vou fazer pelo que o meu irmão que pode menos? Por que que eu não vou dar abrigo àqueles que necessitam se eu tenho condições? Então, essa guerra que já vem, né, às vezes no poder, mas é a guerra de todos nós do dia a dia, do dia a dia, né? E Miramês, na lição 5 do livro Filosofia Espírita, com o título Diversidade, nessa lição 5 diz o seguinte: há no mundo diversidade em tudo que se vê, em tudo que se sente, em tudo que se usa, porque somos diferentes, somos diversos, né? Então vamos ter aí, né? Temos aí nessa figura, né, a diversidade, tem uma diversidade enorme. E aí ele continua refletindo: quando a alma muda de vida para pior, no campo dos bens materiais, sempre surge a revolta por lhe faltar aquilo que tinha, por vezes com abundância. Às vezes isso acontece até na aposentadoria, né? A gente já tem, todos, né, chegamos a uma hora de ter aposentadoria, ou a perda de alguém, ou um divórcio que acontece, e o bem material, o financeiro cai. A gente tem essa revolta, né? Poxa, está me faltando aquilo que eu tinha. Ela não sabe suportar as dificuldades a que muitos se acostumaram pelo correr de toda a vida, e as mudanças são necessárias para o aprendizado. Então, aquele que já não tem, ele não vai sentir falta, porque ele nunca teve. Não vou sentir falta de ter 10 milhões se eu nunca tive. Agora, aquele que tem, quando passa dos 10 milhões a ter um só, aqueles 9 milhões vão fazer muita falta. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado
quando a gente acumula muita coisa em termos material. Porque se eu acumulo muito, eu vou acabar me acostumando com isso, e na hora que o tapete é puxado, eu vou sentir falta. Miramês nos lembra o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente tem uma tendência a dar graça só quando a gente ganha, né? Vamos dizer assim. Quando a gente perde, a gente não dá graça. Mas ele diz em tudo dai graças. Muitas vezes aquela perda é necessária para que a gente possa crescer. Então, encontrar essa grandeza do que Paulo disse é muito importante. Em tudo dai graças. Não é só na saúde, na doença também. Não é só no ganhar, mas é no perder também. Não é só no estar empregado, mas é no estar desempregado também. Não é só na união, mas é também no divórcio, na desunião. Muitas vezes aquilo é um livramento que você está tendo. Aquela perda, que parece uma perda, é um livramento. Em tudo dai graças, diz Paulo. E é essa a nossa mensagem. Viver é um presente. E a melhor forma de viver a vida é com gratidão. É isso que Paulo nos dá de mensagem. É essa mensagem que eu deixo aqui no final desse estudo. Que a gente possa, no dia a dia da nossa vida, saber ser gratos. Porque tudo aquilo que nós ganhamos ou perdemos, ou seja, toda a nossa existência, tudo aquilo que na viagem dessa vida, dessa existência acontece, é oportunidade de crescimento. Então, eu posso dançar na chuva, eu posso me abrigar debaixo de um guarda-chuva, ou eu posso chorar de raiva porque está chovendo. Então, que saibamos ser gratos, que saibamos viver as oportunidades que o Senhor nos dá de viver, de existir, de estar nesta vida. Fiquemos todos com Jesus. Até a próxima, até o próximo estudo. Um beijo a todos.